Olá, monstrinhos e monstrinhas, bem-vindos a mais uma edição dos Drops do Dinossauro. Eu sou o Sérgio Avelar e aqui é rockpuro.net, o rock mais honesto da web. Em Drops, tenho sempre uma historiazinha incrível e fantástica e fabulástica para contar para vocês, e essa não deixa por menos. É a história dos disquinhos de ossos. Já ouviram falar em disquinhos de ossos? Eu vou explicar o que são disquinhos de ossos. Durante a Depressão Americana, na década de 30, uma grande massa de americanos migraram para a costa oeste, rumo à Califórnia, e para fazer a vida, para fazer dinheiro, para minerar, para aventurar, para qualquer coisa, porque o desespero era grande. Muitas dessas pessoas que para lá foram eram analfabetos, não sabiam ler, não sabiam escrever. E como ficavam muito distante das suas famílias, eles não tinham como se comunicar com as famílias. Não tinham telefone para ligar e falar: "Oi mãe, estou bem". Então, surgiu no mercado um produto novo. Como já existiam os fonógrafos, e eles estavam sempre pesquisando novas maneiras de fazer os discos para os fonógrafos, descobriram que dava para fazer uns discozinhos mais vagabundinhos, mais flexíveis, de celuloide. Parecia um acetato mais grosso. Então eles infestaram os Estados Unidos, costa a costa, com essas maquininhas, que eram umas cabines, como cabines telefônicas, e essas cabines ficavam espalhadas em drugstores, postos de gasolina, lanchonetes, drogarias, tudo quanto é tipo de lugar tinha essas maquininhas à disposição, nos salões de cabeleireiro. Então o pessoal tinha que fazer simples, era colocar uma moeda lá, liberava o microfone, gravava uma mensagem para os entes queridos, para a família, ou para quem quer que fosse, ficou distante. Já saía o envelope pronto, preenchido, selado, era só colocar os dados do destinatário e enviar para a família. Essas máquinas fizeram muito sucesso nos Estados Unidos durante a segunda metade da década de 30. Muitos cantores famosos, como Chuck Berry e Elvis Presley, começaram gravando nessas maquininhas. Eles colocavam lá o microfone e soltavam o gogó e faziam uma gravaçãozinha na época. Não são registros importantíssimos. Bom, com a Segunda Guerra Mundial, os americanos também tiveram a mesma dificuldade de comunicação à distância com as famílias e com os entes queridos. Então, foram levados para a Europa centenas e centenas dessas máquinas, dessas cabines de gravação em celuloide. Os americanos rebatizaram de V-Discs, os discos da vitória. E com isso os pracinhas podiam gravar as suas mensagens, seus recados e mandar para os familiares. Foi um grande sucesso. Durou algum tempo na Europa isso, porque a tecnologia mesmo avançou e surgiu um novo tipo de gravação, a gravação em fio magnético. Não era em fita ainda, mas não precisava mais de discos para poder fazer os registros. Tanto que quando acabou a guerra, os americanos abandonaram para trás todas essas maquininhas, não trouxeram, não repatriaram novamente essas mídias e essas cabines. Os soviéticos, quando avançaram pela Europa, no final da guerra, principalmente quando eles avançaram para a Alemanha e a França e tal, eles tomaram contato com a existência dessas cabines maravilhosas, onde eles podiam gravar mil coisas, de poesia, a música, a carta de amor, o que fosse. Ou seja, o mesmo uso que os americanos davam para essas maquininhas fantásticas. Então eles levaram para a Rússia, eles levaram para a Ucrânia, muitos exemplares dessas maquininhas e todas as mídias virgens que eles puderam encontrar, ao ponto de uma fábrica na Alemanha Oriental começar a fabricar os disquinhos em celuloide para ser usado. Foi um grande sucesso, um grande esforço de agradar a sociedade na Rússia, uma forma de comunicação fantástica, agradou todo mundo. Bom, ia tudo muito bem, só que tinha um problema: os russos tomaram contato com a música decadente, horrível e ocidental, o blues e o jazz, que os americanos, os pracinhas, levaram para a Europa na Segunda Guerra. E com isso eles queriam discos desses artistas, mas não tinham como. Não podia comprar, não podia importar, o contrabando era severamente punido. Mas os marinheiros
que navegavam pelos 4 cantos do mundo e pelo Mar Báltico, quando chegavam pelo porto de Riga, davam sempre um jeito de descarregar alguns disquinhos contrabandeados. E os russos então levavam de madrugada uma vitrolinha com esse disco contrabandeado até uma maquininha de gravação, punha lá a moedinha, puxava o microfone, punha perto do alto-falante e fazia uma cópia do disco. As primeiras cópias piratas, né? Afinal das contas. Os discos não tinham boa qualidade, é verdade, não tinha boa qualidade, não durava muito, ele era muito pouco resistente, mas quebrava um galhão e custava baratinho, custava o preço de uma garrafinha de 1/4 de litro de vodka, que é a grana que a mulher do cara dava para ele todo dia para ele comprar a dose diária de vodka dele. Ele sacrificava a vodka, bebia com um amigo, mas comprava um disquinho. Com o tempo a KGB começou a caçar esse pessoal que estava introduzindo essa contra-propaganda, esse material decadente, e ao ponto de pegar uns garotos, né? Eles foram presos em Leningrado ou Stalingrado, não lembro, e foram enviados para a Sibéria, foram exilados na Sibéria, ficaram 7 anos lá cumprindo uma cana num gulag, isolados do mundo, só pelo crime de copiar música ocidental. Com tudo isso, o governo russo também parou de distribuir essas maquininhas, desmontou as que estavam disponíveis, parou de comprar a mídia dos alemães. Alguns russos conseguiram roubar esses gravadorzinhos de dentro das cabines e levaram para casa. E continuaram gravando, fazendo pirataria em casa. Muito clandestino, é verdade. Até que aconteceu a tragédia. Acabaram-se as mídias e não tinha mais como gravar. Não tinham? Até um estudante de medicina, residente em um hospital interno lá de madrugada, quebrando a cabeça, ele concluiu o seguinte: as chapas de raio-x, as Röntgen, elas eram feitas em celuloide, o mesmo material dos disquinhos. Então ele teve a brilhante ideia, ele cortou um disco numa chapa de raio-x, fez um buraco no meio, levou até um gravadorzinho e gravou. E fez os sulcos lá, gravou direitinho, reproduziu no fonógrafo, na vitrolinha, no que ele tivesse lá. E foi um estrondoso sucesso. Houve um movimento clandestino atrás de chapas de raio-x, que tinha muito por causa da guerra, para poder cortar disquinhos e fazer disquinhos. Gente, eles não fizeram pouco, eles fizeram 3 milhões de cópias em discos de chapas de raio-x, que eram conhecidos como Röntgen Data. Data é data, né? Então, isso se difundiu por toda a União Soviética, o que mostra que música é uma coisa fluida. Ela sempre vai encontrar um caminho para chegar, para atravessar alguma barreira, não tem como controlar. O que acabou com as cópias e os disquinhos na União Soviética e no mundo inteiro foi o surgimento da fita cassete nos anos 60, que os gravadores chegavam contrabandeados do Japão e as fitas cassete idem. E aí os russos começaram a piratear e gravar em fita cassete. Então essa foi uma historinha muito bacana que eu quis compartilhar com vocês, porque é uma historinha que a gente não encontra em qualquer lugar. E eu mesmo tenho uma cópia de um disquinho de raio-x que eu trouxe de Amsterdã, eu conheci esses disquinhos lá. A qualidade é horrível, não dá para tocar, mas vale pela curiosidade só de ter o objeto. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Eu sou o Sérgio Avelar. Como eu disse no começo, aqui é rockpuro.net e o rock mais honesto da web. Até a próxima, pessoal. Logo, logo eu volto com outra historinha incrível e fantástica para vocês. Por enquanto é só, pessoal. Tchau, tchau. Paz e amor, monstrinhos.